É possível estar fisicamente livre, mas ainda assim ser escravo? Prazer, eu sou Felipe Santos, regente do coral da IPRO, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Números. Se você está fazendo o plano de leitura bíblico conosco, hoje começa Números, um livro que muitos desistem no meio do caminho, mas meu propósito aqui hoje é facilitar a sua leitura e mostrar alguns pontos interessantes do livro. O propósito principal do livro é mostrar um relato da jornada da transição de, de um amadurecimento de Israel no deserto, funcionando como um laboratório espiritual de Deus. Lembra lá em Êxodo? Ali é o momento onde os israelitas saem do Egito, do cativeiro, e Deus leva eles ao deserto. E aí nós temos o livro de Levíticos, que nós conversamos, que Deus começa a mostrar alguns padrões de santidade que ele quer que o povo siga. E então entramos no livro de Números, que é a continuidade dessa caminhada no deserto. Nós veremos questões de transição de identidade, como esse povo que era escravo deixa de ser escravo, ou o deserto como o maior laboratório espiritual, a organização para a terra prometida e uma dualidade entre fidelidade e incredulidade. O livro começa com uma estrutura inicial que vai se repetir durante o livro inteiro. E é importante que você entenda essa estrutura para facilitar a sua leitura e vou até trazer algumas aplicações práticas pensando apenas na estrutura. O livro começa com um censo. Do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver contagem e tudo mais. Vai parecer maçante, mas perceba que quando você chegar no capítulo 5, do 5 ao 10, terão terá uma série de leis para que exista pureza no meio do povo. E aí você se pergunta, Felipe, tá, nós passamos por um livro inteiro de Levíticos que falava só disso. Ele foi escrito para falar disso. E agora, nós gastamos 5 capítulos para explicar novamente isso. Porque o povo, ele vai sempre se mostrar infiel a Deus no livro de Números. E sempre é necessário que Deus os lembre da Torá. Sempre você verá Deus, quando o povo sair, ele vai dar um chacoalhão naquele povo. O livro de Números ele é exatamente isso. Só que a diferença de Levíticos é que quando há uma narrativa, quando alguém está contando uma história, e tem essa troca para uma normativa, que é quando Deus começa a falar as questões de leis e tudo mais, essa troca em Levíticos não é brusca. Ela é suave, tranquila. Mas quando nós olhamos números, é uma troca extremamente brusca. Porque Deus quer que esse povo pare com esses milindres e volte para ele. Ele está sendo extremamente brusco. E a forma de Deus escrever, de Deus usar Moisés para escrever esse livro, é uma forma dele mostrar como é o caráter dele. Até o jeito como ele escreve mostra o caráter dele. Que, às vezes, sim, nós deveremos ser... Nós vamos, na verdade. Às vezes nós vamos ser tratados de forma brusca. Fala, ó, volta aqui. Volta aqui na Torá. Volta aqui nos fundamentos. Volta aqui nos 10 mandamentos. Não saia daqui. E, para exemplificar, esse começo de números é como se eles estivessem indo para um acampamento. Recentemente teve o acampamento das crianças, né? E muito provavelmente eles fizeram um censo ali, ó, Aninha, Joãozinho, pá, eles contaram, deram as instruções iniciais e então foram para o acampamento. Aqui é exatamente a mesma coisa. Foram as instruções iniciais, era aquela coisa bonita, ó, lembra disso daqui, só que quando nós chegamos no capítulo 11, o povo já começa a murmurar. No capítulo 11, o povo já começa a reclamar para Moisés, dizendo, ó, já deu, vamos voltar para o Egito. No capítulo 12, a família de Moisés não está de acordo com ele. E começa a falar, ó, pelo amor, Moisés, no Egito nós tínhamos isso. Eles começam a se lembrar do Egito. E já percebemos que
essa jornada já não será a melhor de todas. No começo nós vimos que o tratar de Deus com Israel será de uma forma muito brusca e direta. A todo instante nós veremos a inconstância do povo para com Deus. Eles vão e voltam para Deus. E é no deserto que nós conhecemos realmente quem o povo de Israel é. É no deserto que nós percebemos quem nós somos. O livro de Números, em hebraico, o nome dele é deserto. Porque Deus está chamando esse povo ao deserto para mostrar quem eles são. E como eles necessitam de um Deus para que eles cumpram a Torá. É no deserto que nós vemos quem nós somos. Quando você estiver lendo e olhar para o povo de Israel, se lembre das vezes que nós murmuramos coisas tão pequenas. Se lembre que é no deserto que Deus está tratando o seu caráter. Depois, nós vemos um episódio que é muito comum você ouvir em pregações, né? O episódio dos 12 espias. O povo de Israel chega próximo da Terra Prometida e Moisés envia 12 espias. Sendo que 2 espias, Josué e Caleb, eles voltam super contentes, falando, não, nós vamos conseguir, nós vamos ganhar, mas 10 dos espias, eles, na verdade, voltam não apenas sem esperança, mas revoltados. Eles querem uma rebelião. Esses 10 espias, eles olham para a Terra Prometida e só colocam um empecilho e falam, nós não iremos conseguir. Deus olha para isso e ele fica muito estressado, muito irado. E Moisés até intercede pelo povo. E aqui nós vamos ver um caráter divino, um caráter de Deus, um atributo de Deus. Porque a resposta de Deus não foi apenas misericordiosa, mas foi de juízo. Nossos erros, o livro de Números está mostrando que os nossos erros, eles sim passam pela misericórdia de Deus e sim, eles passam pelo juízo de Deus. Os nossos erros, sim, têm consequência. E esse povo que falou que não tinha como passar na Terra Prometida, Deus faz com que esse povo peregrine por 39, alguns arredondam para 40, mas 39 anos, até que todos morressem. Eles não iriam entrar na Terra Prometida. O livro de Números inteiro, nós veremos esse caráter divino de Deus. Que ele sim é misericordioso, mas sim, ele também é juiz. Deus odeia o incrédulo. Deus, ele não tem parte quanto ao incrédulo. E depois nós vemos essa rebelião crescendo cada vez mais. Então nós entramos na rebelião de Corá, dos capítulos 16 a 17. E Deus vai mostrando que à medida que a incredulidade do povo e a revolta para com Deus, não era a revolta apenas com Moisés, mas a revolta para com Deus, Deus vai mostrar que o único caminho para esse povo é o chão aberto e eles caindo até o inferno. Que Deus possa ter misericórdia dos nossos erros, mas lembre-se que, sim, os nossos erros terão consequências e Números deixa isso muito claro. Então nós entramos em um dos capítulos que eu sempre fiquei em dúvida, né? Eu lia ele e falava, meu Deus, mas será que o senhor não foi muito pesado em fazer isso? Quando Moisés, lá pelo capítulo 19 e 20, quando Moisés tá andando, o povo reclama novamente para Deus, e Deus fala, ó, vou fazer aparecer água. Moisés, toca na rocha. Moisés vai lá e bate, e a consequência dele bater e não tocar foi ele não entrar, não desfrutar da terra prometida. E eu pensava, mas Deus, o senhor não acha que o senhor foi muito duro com Moisés? O problema foi a fala de Moisés. Quando Moisés, ele olha para a rocha e ele fala, agora
eu terei que fazer isso. O problema foi que Moisés não apenas desobedeceu a Deus, mas ele se colocou no lugar de Deus. E aí está um problema e um dos objetivos do livro de Números. Quando você estiver lendo isso, quando você estiver lendo Números, perceba que Deus, ele é o único e suficiente para fazer o que ele quiser. Nós não conseguimos fazer nada sem ele. Quando Moisés diz, eu vou fazer água jorrar, eu tô falando das minhas palavras, tá? Quando Moisés diz, eu vou fazer água jorrar, o Moisés estava mostrando que o coração dele era idólatra. Ainda que você esteja debaixo da aliança, debaixo da lei, reconhece a Deus como o único Senhor, ainda o nosso coração pode ser idólatra. Porque Moisés estava mostrando a falta de fé que ele tinha em Deus. E ele falou, eu vou fazer com as minhas próprias mãos. E Deus, no livro de Números, nos mostra que ele não partilha com isso. Então nós entramos no capítulo que eu creio que seja um capítulo chave. Capítulo de Números 21. Por que ele se torna um capítulo chave? Quando você vai ler lá João, Jesus faz a menção desse capítulo. O povo de Israel murmura novamente. Lembra do povo inconstante? Olha ele aqui de novo. O povo murmura novamente com Deus. E Deus entrega as serpentes venenosas. Moisés, ele ora para que Deus parasse, porque o povo estava morrendo. Então Deus pede para que ele levante uma serpente. E todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo. E quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele diz lá no capítulo 3, verso 14, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado. Jesus está mostrando que ele estava assim no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque o fruto do pecado daquele povo, que era a morte, só poderia ser... A solução deles era uma só. Olhar para a serpente e crer que seria salvo. O fruto do nosso pecado é a morte. E a nossa solução é uma só. Olhar para Cristo e crer que Ele é a nossa salvação. Quando você lê esse capítulo, começa a enxergar Cristo não salvando apenas aquele povo da morte física, mas Cristo salvando nós da morte eterna. E o livro continua mostrando Cristo. Do capítulo 22 ao 36, nós veremos um feiticeiro tentando amaldiçoar aquele povo, mas a única coisa que sai da boca dele é bênção, é louvor. E esse povo e essas bênçãos começam a mostrar um Messias que haveria de vir, o nosso Cristo. O livro termina com o povo tentando entrar na Terra Prometida, com o povo fazendo aqueles planos e o discurso de Moisés, que nós veremos em Deuteronômio. Mas veja, quando você olhar e ler Números, comece a prestar atenção na inconstância do povo e como Deus é misericordioso mesmo assim com esse povo. E se coloque no lugar deles. Tenha uma boa leitura. Deus abençoe, que você possa seguir firme nessa leitura. Estaremos aqui para qualquer coisa. E é isso. Deus abençoe.